Salve galera, começando o Resenha dos Crias, hoje estaremos aqui com o Jorginho, ex-jogador profissional, Portuguesa, Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos, entre outros. Ele vai contar um pouquinho aqui todos os clubes por onde ele passou, atualmente técnico de futebol também. A gente vai estar ali conversando um pouquinho sobre sua carreira, alguns fatos marcantes e também histórias engraçadas, faz parte da Resenha do Futebol. Antes de mais nada, agradecer aos nossos patrocinadores, começar aqui com a Bike Leopoldina. A gente vai saber se o Jorginho fez algum gol de bicicleta ali na carreira dele, mas você, do pedal, que curte uma bicicleta, arroba Bike Leopoldina, fica ali na Imperatriz Leopoldina, na Vila Leopoldina. Passe por lá, entra nas redes sociais, compre a sua bike. Você que é profissional, tem bike de todos os modelos, estilos e gostos por lá, preços e bolso, tá bom? Entra aí, Bike Leopoldina, pega o modelo que mais se adequa à sua modalidade esportiva e vamos lá, dá uma forcinha aí pra galera, tá bom? Agradecer também ao Conecta Fut, você que sonha em ser um jogador de futebol, faça seu cadastro, www.conectafut.com, ferramenta que conecta você ao mundo do futebol. Você que sonha em ser um atleta profissional de alto rendimento, a ferramenta que vai conectar você com escolinhas, projetos sociais, clubes de futebol, empresários de futebol e também profissionais do esporte para alavancar a sua carreira, tá bom? @ConectaFut, www.conectafut.com e faça o seu cadastro. Fala, Tunico. Boa noite. Boa noite. Bem? Aqui mais uma vez. Hoje, Diegão não está presente, eu vou substituí-lo. E siga a gente lá nas redes sociais. Cast dos Crias e Zambote Esportes. E também bastante like no peito, hein? Hoje vai dar muita gente grande aqui hoje, hein? Muita história. Às vezes não dá like no canal. Não dá like no canal é importante, galera, pra gente seguir. Like no canal. Ative o sininho. O Diego não veio hoje. Hoje é a casa nossa. Casa nossa. Aqui, né? Patrão não tá, vamos embora. Jorginho, muito obrigado pela sua presença. Vamos aquele bate-papo bom, aquelas boas resenhas de vestiário, que eu sei que você tem bastante, hein? Boa noite, gente. É um prazer estar aqui, Thiago, Tunico, né? Isso aí, Tunico. Um prazer estar aqui com vocês. Esperamos fazer um programa bom agora. Se eu for falar os times que eu joguei, não vamos ficar só falando dos times, acabou, não vai ter programa, é muito time. Foram 14 jogando, né? Então, jogar, talvez joguei em poucos, mas 14 clubes. Eu tive a felicidade de jogar e alguns fui muito felizes, outros não tão quanto. Mas fiz bons amigos, também fiz alguns inimigos. Isso aí não tem jeito. Você, na vida, você faz amigos e faz inimigos. Não tem como, né? Não gostaria de fazer inimigo, mas devo ter uma meia dúzia aí que não vai com a minha cara e tem pelo menos 1 milhão que vai com a minha cara. Então, tô mais feliz. A fila do tio que eu dei tá maior ou tá menor? Cara, eu acho que tá menor, mas se fizer uma pesquisa, acho que é maior. A gente vai descobrir, a gente vai lançar a pesquisa. Depois vocês vão ver. Vamos ver muita gente aí que não gosta. Mas tá bom demais, vamos embora, segue a vida. Vamos que vamos. Jorge, a gente sempre gosta de começar o programa aqui. Você, como jogador e como treinador, muitas pessoas conhecem, mas a gente sempre gosta de saber um pouco como você chegou no futebol. Quem é o Jorginho antes do futebol e como nasce a paixão pelo futebol? Isso daí acho que é de praxe dos programas desses, como nós estamos hoje, né? Tal de podcast, não é isso? É isso aí. Pô, todo lugar que você vai, você tem que começar falando, né? Então, eu tenho hoje 59 anos, nasci no dia 22 de março. Comecei a jogar, acho que desde quando meu pai me fez na minha mãe, né? Ali eu já queria jogar futebol, porque dizia minha mãe que desde a barriga eu estava muito. Então, desde lá eu já nasci na Brasilândia, morei lá por 22 anos. Tive a felicidade de jogar no Portuguesinha, que era um time do meu bairro, que o seu Luiz tinha feito, né? O filho dele montou o time para jogar o filho dele. O filho dele não jogava nada, no fim que jogava era ele. O Marquinhos e o Carlinhos. Dois meninos excepcional. E a dona Geralda, a mãe deles, então, nossa, era uma pessoa maravilhosa. O seu Luiz, pessoa extraordinária. Que eu tenho uma gratidão enorme por ele. E aí dali ele mudou, porque os meninos torciam para São Paulo, então ele mudou o time, mudou para São Paulinho, de Itaberaba. E nós jogamos o Campeonato DEF uma porção de vezes, né? Classificava na primeira fase, mas na segunda e terceira nós não tínhamos time para isso.
Só eu. E nenhum deles eu fui convidado para jogar no São Paulo. Já tinha 15, 14 anos. 14 para 15 anos. Não, 15 anos. 85. Aí joguei salão no São Paulo. São Paulo fui trabalhar. Não dava pra... Fiz o teste no São Paulo, passei. O seu filho não queria que eu ficasse. Mas eu estudava 1h da tarde, então não dava pra vir de lá do Morumbi pra... E eu não manjava nada dessas coisas. Aí eu falei, não, vou estudar, vou continuar estudando e vou trabalhar. Porque também minha mãe e meu pai não tinham condições de me manter pra isso, né? Aí arrumei um trabalho em 81. Comecei a trabalhar na Sopetra, uma empresa de importação e exportação de peças de tratores. E nisso eu fui convidado, jogava no São Remo, né? Já com 14 anos eu já jogava no Sport do São Remo. Que é um time do bairro, da Itaberaba. E aí se não me engano, o goleiro alemão, que era muito amigo do dono da Pavão Turismo, que era conselheiro Palmeiras. E fez de tudo para que eu pudesse lá fazer um teste. Aí fiz. Lá no campo de Osasco, ali do Rochdale, onde que é o estádio do Audax hoje, né? Aí eu passei e tal, o cara queria, ele falou, ó, você tem que voltar agora amanhã para poder treinar conosco e tal. Eu falei, tá bom. Aí, desculpa, vocês pagam alguma coisa aqui? Os caras, nós damos ajuda de custo. De quanto? 1.500. Eu falei, não, obrigado, até logo. Vou embora pra casa, vou trabalhar que eu ganho 7. Não dá não. Ele falou, então o problema é seu. Eu fui embora. Voltei a trabalhar. Depois aí apareceu a portuguesa. O seu Jair e o seu Almeida, que era conselheiro. O seu Jair era amigo dele. E aí eu fui na portuguesa. A mesma história. Virei pra ele e falei, não, obrigado, até logo. Fui embora. Aí o Jair me ligou. Que era do São Remo. Falou, João, você não quer ir lá falar com o seu Almeida? Ele quer falar com você e tal. Eu falei, eu preciso agradecê-lo, né? Aí fui, o seu Almeida falou, qual é o seu sonho? Eu falei, meu sonho hoje o meu sonho é cuidar do meu pai e da minha mãe. Mas você não tem um sonho de jogar futebol? Eu falei, esse é o segundo. Primeiro são meus pais. Sem os meus pais eu não posso fazer nada. Aí ele falou assim, bom, então é o seguinte, cara. A portuguesa só te paga 1.500 cruzeiro? Eu falei, é por isso que eu não quis ficar, não dá pra ficar, não tenho como ficar. Não vai pagar nem a minha ida e volta pra lá. Eu ganho 7. Ele falou, tudo bem, se eu te pagar os 7 e a portuguesa te pagar mais 1.500. Falei, opa. Agora dá pra Começou a pensar, clarear, né? Começou a clarear. Mas aí como um bocudo que eu sempre fui, aí virei pra ele e falei assim, mas como eu vou pagar isso pro senhor? Almoço não tem almoço de grátis. Não existe? Como é que eu pago isso? Aí ele falou, não, só faça com que você nunca desonre a portuguesa. Falei, cara, a minha educação não é pra isso, então. Aí foi onde eu comecei a jogar na portuguesa. Comecei em 81 lá, joguei até 90, até setembro de 90. Agosto, setembro mais ou menos. Aí fui pro Palmeiras, fiquei até 92. Aí 5 anos em clubes um pouco menores, né? Onde eu fui aparecer no Atlético Mineiro depois. Já com 32 anos. Teve uma campanha fantástica no Atlético com o Leão. Aí fui pro Santos com o Leão de novo. Depois joguei no Paraná, na Santista. Aí fui pro Fluminense. Aí ia parando lá no Fluminense. Não. Fiquei 2 anos lá no Fluminense. Aí eu falei, não dá mais. Chega. Meu filho quer ir embora. É muito pesado, né? Meu filho queria ir embora. Não dava mais. Eu falei, queria voltar pra São Paulo. O Rio é muito legal, cara. Mas como a Barra era muito emergente, então você não era bem tratado, né? Tanto é que teve uma vez que meu filho, eu não tinha problema, eu tinha a porta aberta pra onde ir, mas minha esposa e meu filho estavam na piscina, meus filhos eram muito pequenos, quer dizer, 5 anos, 6 anos, queriam brincar com os outros, os vizinhos estavam lá, não deixaram, viram que eles não eram do Rio, né, então não deixaram, tá bom. No outro final de semana eu fui também pra piscina. Quando cheguei lá, fulano, vamos pro churrasco, não sei o que. Eu falei, não. Não deixa as crianças. Eu falei, não, meus filhos não se metem com os seus, não. Eles aprenderem que ser humano é outra coisa. Eles não sabiam que você era... Não sabia que os meninos eram meus filhos. Quando souberam, agora sim. Ao interesse, eu não sei nada, não sei fazer nada por interesse. E aí aconteceu de
Então foi um dos detalhes que eu vim embora também, né? Falei, não tenho saco, não. Aí vim embora. Aí depois disso eu peguei, joguei mais um pouquinho no Rio Branco de Americana, onde eu comecei a perceber que eu tinha que parar. O Lúcio me deu um atropelo que eu falei, meu Jesus amado, tem que parar, meu. Terminei indo pro Avaí. Do Avaí tive 2 oportunidades de ser o treinador do Avaí, mas não dava. Uma tinha que mandar todo mundo embora. Ia ficar sem time? Ia ficar com metade dos jogadores. Tinha que mandar mesmo, porque era jogador muito ruim. Eu jogador ruim danado. E eu ia ficar com uma bucha na mão, porque como é que eu ia mandar os meus colegas embora e ia falar o que pros outros? Eu falei, não, ainda não é hora. Aí fiquei, veio o Adilson. Aí eu falei, bom, eu vou embora, porque minha irmã tava com câncer, e aí eu preferi vir. Aí joguei mais um pouquinho no Santo André, uma Copa Paulista, aí falei, ó, parei de jogar futebol. Chega, vou cuidar da minha irmã, até quando Deus permitir. E aí parei de jogar, e aí depois dei início à minha carreira como auxiliar, como treinador, e aí tô até hoje. Tanto no Atlético quanto no Santos, foram 2 passagens importantes com títulos ali. Com o Emerson Leão, foi o treinador mais importante no período quando você jogava? O Leão é um dos melhores treinadores que eu trabalhei, isso não tenha dúvida. Tudo que vem acontecendo hoje de posicionamento, de extrema, essas coisas, o Leão lá atrás já usava isso fazia muito tempo. Ele não tinha um palavreado de atual, né? Então ele não dava nomenclatura às coisas. Mas ele queria que os dois acompanhassem, os dois de beirada acompanhassem até o final. Tudo isso ele queria, já tinha essa ideia. Aliás, o futebol só muda a nomenclatura, o resto não dá para mudar. Até porque as regras são as mesmas. O campo, a dimensão do campo diminuiu e está um pouquinho maior. Depois eu explico por quê. São 11 contra 11, então não dá para mudar nada. O que você muda o que você pode mudar é só a estratégia. O restante não tem como mudar, gente. Não dá. Não tem como você mexer nas peças e mudar mais. Tudo é conversa pra boi dormir. Não tem mágica. Não dá, porque se você mudasse, tirasse jogadores, e aí você mudaria as formas. Porque aí você teria jogador mudado. Você teria ao menos ou mais. Aí você poderia mudar taticamente você poderia mudar. Mas o resto já se mudou tudo. Tudo que você poderia fazer. Você não vai jogar com um zagueiro e 20 e 10 atacantes. 9 atacantes. Não, você não vai. Você não vai jogar com 2 atacantes só e 8 atacantes. Não, você não vai. Você não vai jogar com 10 meias. Então, porque você não vai jogar com 10 zagueiros. Tem time que consegue jogar. Porque você coloca os 10 jogadores lá atrás. Mas zagueiros mesmo não vai. Então não tem como você mudar mais, gente. É só conversa pra boi dormir. É aquilo que você falou, né? Que nem antigamente os caras vão meter um líbero. Era um terceiro zagueiro, não mudava nada. Que só mudou o nome. É só nomenclatura que muda, entendeu? E o que vem acontecendo é que o pessoal que mais jovem, como vocês são mais jovens, vocês pegaram os caras numa época que começaram a escrever muita coisa e deixaram o livro. E aí estão usando isso como, né? Porque futebol vai ser a mesma coisa sempre, cara. A única coisa que eu acho é que os caras estão ficando mais ruins do que eram os caras antigamente, em termos de qualidade técnica. Entendeu? O cara do passado tinha mais qualidade e mais habilidade com a bola. Muito mais. Tinha muito mais criatividade. Isso tá deixando a desejar. O resto é tudo igual. E o que você atribui isso, Jorginho? Você foi treinador de base também, né? Comandou a equipe de Copa São Paulo, depois comandou profissional. E acho que todo mundo que passa por aqui, nós concordamos também, o nível técnico tem caído a cada dia mais. Tendência. O que você atribui isso no futebol brasileiro? O que está faltando? Bom, terminando lá. Então, o Leão foi um dos melhores treinadores que eu já trabalhei. E quando eu fui pro Galo, eu já tinha 32 anos. É muito difícil um cara sair de um times menores como eu tava, porque eu tava jogando no Juventude, Paulista de Jundiaí, Santo André, Curitiba, enfim. Esses times para poder voltar a jogar como eu tive a felicidade de jogar no Atlético e no Santos e no Fluminense com muita idade. Eu com 35, 36 anos eu disputava a tarja com o Fabinho no Fluminense. Então é duro, é difícil isso acontecer. Então o Leão foi um deles. Como o Espinosa também foi um. E tem um que ninguém conhece, pouca gente conhece, que é um dos melhores que eu já trabalhei também, que é o Roberval Davino, cara. Esse era
Da época dele era gênio, enxergava muito. O que eu acho que é o seguinte, como eu trabalhei na categoria de base, que eu acho que todos os treinadores deveriam ser assim, começar lá embaixo. O ideal seria o cara parar de jogar, estudar, fazer educação física. Mas Jorge, o que vai te ajudar a educação física? A você não ser enganado pelo professor. Ponto. Mais nada. A você ter noção de como tratar uma pessoa fisicamente. É só isso. Porque talvez se eu tivesse sido cuidado como é hoje, eu tinha jogado até os 40, 42 anos. Que condição física eu tinha para isso. Mas, infelizmente, era outra forma de enxergar a coisa. Então, o que eu acho que a diferença que você tem hoje já está na criança na rua. É ponto básico. Você não tem mais hoje como deixar seu filho brincar o tempo todo na rua. A vida não lhe permite isso. Por segurança, falta de segurança, né? Que nós não temos nenhuma. Sim. Falta de lugar. Falta de deixar o ser humano, quando criança, brincar com outros seres humanos, fazer o que ele bem entender e eles decidirem a vida deles lá sem nenhuma interferência dos adultos, a não ser se for para pegar um pedaço de pau e matar um outro, né? Aí você se interfere. Fora isso, deixa o pau cantar, deixa eles criarem lá. Então isso nós estamos perdendo como criança. E quando você chega aos 12, 14 anos, se você não criou lá embaixo, você vai querer criar depois com 14 anos, fica muito mais difícil, né? E os treinamentos que eu não conheço mais, os treinamentos da base, faz tempo que eu não vejo, a não ser os clubes que eu... É todos eles treinados virtualmente como profissional. Isso não cabe. Você não pode treinar um garoto de sub-11 e sub-13, 14, como profissional já. Não dá mais, não dá. Ele vai perder a coragem de criar, coragem de enfrentar um goleiro, a coragem de... Por quê? Porque ele é muito cobrado dentro de um sistema que ele tem que cumprir, ele tem que dar satisfação aos colegas, à comissão técnica e até a direção, e até o empresário dele. Então ele precisa disso porque ele precisa ser vendido para a Europa. E os caras querem isso. Então o que acontece? O Brasil está copiando tudo que tem lá fora. O Brasil sempre teve jogadores melhores. E os espertos de lá estão enganando os tontos daqui. Porque eles estão indo na deles lá, estão fazendo todos os treinamentos deles, que eles acharam legal e tal. E estão fazendo jogador igual os deles lá. Nós não temos mais diferente. Essa é a grande diferença. E eles não conseguem enxergar isso. Lógico que não, estão tudo cego. Isso aqui, esse tal de computador e telefone, deixa os caras tudo louco, maluco, né? Então é uma coisa que eu acho que não tem volta. Vai ser muito difícil você tirar da cabeça das pessoas que essas coisas atrapalham o nosso futebol. E a tendência é de nós. Temos mais dificuldade ainda para ganhar. Uma Copa do Mundo, por exemplo, eu acho, pode ganhar? Pode. Pode ganhar até a próxima? Pode. Mas eu acho que vai ter muita dificuldade. São jogadores sem personalidade, são jogadores que muito mimados, são jogadores que não tiveram dificuldade na vida para vencer, a não ser quando, talvez na favela, porque as pessoas falam que hoje é comunidade. Comunidade nada, é tudo uma favela mesmo, pô. Não tem nenhuma estrutura lá, pô. Então é uma favela. E as pessoas hoje magoou o quê, pô? Eu nasci não, nenhuma. Vai caçar sapo. Para com essa frescura. Então eu acho que essa dificuldade maior que nós vamos ter e não vai ter solução, entendeu? Eu acho que não tem como fazer. O Palmeiras parece que inventou um campo lá, um cara sensacional que é o João Paulo. Sim. Que eu conheci no Vitória, uma pessoa extraordinária e realmente muito competente no que ele faz. É o melhor que eu conheço, é ele. Ele parece que ele fez lá, tirou um campo gramado, acabou com a grama todinha para deixar um campo no grosso, né, no barro, né? Ali no barro. Para que você pudesse terrão, para que você possa voltar a ter habilidade, essas coisas. Mas não adianta, se você fizer ele taticamente, não vai adiantar nada. Ele só vai ter um pouco de dificuldade com a bola. Vai melhorar, mas criar mesmo não vai, porque você tem que deixar ele brincar, cara. Porque de repente você tem um zagueiro que ele não é zagueiro. Ele só não teve coragem de poder driblar. De repente ele tem até uma capacidade. Ou você tem um atacante que não é atacante, pô. É zagueiro. Então, ou meia, ou
volante, sei lá, qualquer coisa. Porque ele não cria, ele não sabe onde se posiciona. Deixa ele brincar de futebol, deixa os caras com 11 anos correr, diminui o tamanho do campo, diminui a trave. Por que diminui a trave, Jorge? Por quê? Porque quando você vai jogar salão, que a trave é pequena, e você consegue tirar do goleiro, você conseguia, principalmente quando era na minha época que era bola pesada, agora não, a bola é desse tamanho aí, ó. Agora, Agora é fácil, pô, agora é fácil, você chuta, ela vai que A não. bola aqui, Pô, cara. naquela época não fazia nada disso, não podia entrar na área, bolinha não podia entrar na área, tal, era difícil, pesada pra caramba, a quadra era menor, você tinha que ter capacidade mesmo. Então, se você conseguia fazer gol naquilo ali, quando você pegava o gol grande, ficava mole, né, fazendo as peladas na rua, as trave pequena, ficava muito fácil. Hoje não tem nada disso, cara. O cara treina com 11 anos naquele gol enorme. Porra, cara, não tem nenhuma facilidade, não tem nenhuma dificuldade, tudo é fácil. Aí quando ele vai crescendo com facilidade, quando ele chega lá no profissional, que o psicológico dele tá a 1000, porque ele não tá acostumado com 10, 20 mil pessoas, 100 mil pessoas, começa a ter uma cobrança grande, o gol começa a ficar desse tamanho pra ele. Aí não faz gol, cara. Aí nós não temos mais quantos jogador com capacidade de decisão, que o Brasil não tem hoje. Entendeu? Então, essas coisas eles não conseguem enxergar, mas por quê? Porque na sua grande maioria não jogaram, pô, não frequentaram lá, não pisaram lá, eu não consigo entender certas coisas, entendeu? É difícil para eu entender que alguém que não mexa com o estúdio como vocês aqui, como que é seu nome aí? Samuel, que mexe ali, que opera, vem Como é que eu vou falar pra ele que ele tem que fazer? Ah, mas você estudou o quê, pô? Ele tá ali fazendo o negócio, tem 20 anos de idade fazendo isso, já tá, de repente, há 10 anos nisso. Como é que eu vou ter mais experiência do que ele pra falar nisso? Como é que a minha verdade vai ser maior que a dele? Não dá pra entender, cara. Então, no meu meio também não dá. Apesar que tem uns que jogaram, e muito, e que não sabe porcaria nenhuma, não consegue enxergar a ponta do nariz. Também sei disso. Entendo isso. Mas faz parte. Então eu acho que o futebol hoje é mais difícil porque você vai ter menos talento. Cada vez mais adiante você vai ter menos talento, menos capacidade de decisão. O Denner, por exemplo, acho que nunca mais eu vou ter a capacidade de ver. O futebol é muita força, né? Força, velocidade, né? Muita explosão. Você tem que ter. Se você não tiver isso hoje, você sente dificuldade para jogar. Sente mesmo. Eu vi que você comentou no podcast que você não tinha tanta força, né? Não. Você era muito habilidoso, mas chegava na frente do gol, você estava morto, A cansado. perninha tava. O que me faltou para ser poder decisivo foi força. Eu não tinha essa capacidade. Por que eu não tive? Porque quando um preparador lá na década de 80 teve essa ideia de me colocar em umas máquinas para me fortalecer, o finado Servilho, que foi um dos melhores treinadores também que eu tive, um dos melhores na minha vida, ele falou, não, colocar na máquina ele vai perder toda a agilidade dele. Naquela época perdia mesmo, porque você não tem hoje a mesma condição de estudo que os preparadores físicos têm para que possa aliar a força física com a agilidade, com a potência, com a velocidade. Você não tinha isso. Então você perdia mesmo, né? Mas se eu tivesse força, eu ia embora, porque era muito fácil jogar futebol. Para mim era muito fácil jogar. Hoje eu olho os meninos jogando e falo, mas gente, é só fazer isso e aquilo. Aí de vez em quando eles falam assim, professor, talvez pra você, mas pra nós é difícil, hein? Paciência, segue o barco, vambora. Aí eu vou arrumar um meio pra você fazer mais fácil. Facilitar a sua vida. É o que eu tenho que fazer, pô, é o que é a minha obrigação. Então eu termino fazendo mesmo, termino facilitando pra eles. Outro dia um empresário, um amigo me ligou perguntando de um atleta, né? Aí eu falei pra ele, olha, fez isso, fez aquilo, mas... Aí ele falou assim, mas ele jogando com o outro, ele vai jogar igual eu jogo com você? Eu falei, aí é outros 500, cara. Eu consigo fazer ele jogar agora. Se o outro não conseguiu, porque você lembra aquele que você falou lá, ele não conseguiu jogar. Eu falei, o que eu posso fazer se o cara não conseguia fazer ele jogar? Não é problema meu, pô. O cara é que não tem capacidade de tirar do cara o melhor que ele tem. Mas é difícil. Hoje a gente tem um Diniz que fez o Ganso jogar bola. Não achou que o Ganso tava morto. E o Diniz fez o Ganso jogar. O Ganso tava jogando. Ele deu um esquema pro Ganso jogar pro time dele. Mais ou menos isso. Eu acho que o Ganso sempre foi a mesma coisa. Ele nunca mudou. O que eu sempre disse do Ganso, se vocês pegarem qualquer entrevista minha lá no passado falando, o problema nunca foi o Ganso.
O Ganso não é problema, o Ganso é solução. O que você tinha que fazer é os outros entenderem que tinham que correr por ele. Aí você faz com que o time jogue em função dele. E é inadmissível numa época como hoje, qualquer time que joga contra o Fluminense, deixar ele jogar. Aí, desculpa, é ignorância demais do treinador. Se você marca o Ganso, você mata o time do Fluminense. O time do Fluminense não tem saída sem o Ganso. Por quê? Porque o Ganso enxerga mesmo. Então, se você fizer isso, consequentemente, você começa a diminuir a força do Fluminense em relação de criatividade. Porque o time do Fluminense é muito toque perto. Eles são muito próximos. Eles têm mais ou menos alguma coisa de salão. Eles juntam 5, 7 jogadores, tudo próximo ali, e tocam com uma facilidade absurda. Isso é coisa de salão. O Diniz veio do salão, Diniz, né? a formação dele. Sim. Ele veio do salão. Então, Diniz eu joguei com ele no Paraná e no Fluminense. Entendeu? No Fluminense, quem deu a ideia dele pra lá fui eu. Pro Espinosa. Nós precisávamos de um cara que tivesse força, que batesse lá e voltasse. Eu falei, ué, o que você tá esperando? Traz Diniz pra nós, pô. Vai ajudar demais. Realmente foi, ajudou. Depois foi pro Flamengo e tal. Diniz é uma pessoa, um irmão que eu tenho, um carinho, uma alegria, um prazer de ver o Diniz bem na vida, porque o Diniz merece. O Diniz tem uma família linda. Já tinha a mãe, né? Os irmãos. Depois casou com a Simone, tem os filhos lindos, né? Então, o Diniz merece tudo que ele tá tendo. Gostaria que ele tivesse mais sucesso na seleção, tivesse tido mais sucesso na seleção. Você acha que foi questão de tempo também para implementar o sistema dele ou na seleção, pela falta de treino? Pela falta de tempo, pela falta de treino. difícil. Se ele pegasse talvez pudesse treinar bastante, os caras fariam. E aí talvez acho que o time até poderia ter mais chance de ganhar uma Copa do Mundo. Uhum. Mas do jeito que tava, eles vinham com a ideia de lá dos outros treinadores, até ele mudar a ideia é difícil. Ninguém consegue, cara, de dia pra noite mudar a chave. A cabeça do ser humano não é desse jeito. E ele é psicólogo. Hein? Você teve dos dois lados, né? O que eu não sei se é o correto a palavra, mas o jogador se adapta ao treinador ou o treinador se adapta ao estilo do time. Para complementar minha pergunta, eu vou dar o exemplo do Casimiro, né? Nessa, quando os resultados não vinham do Diniz, em algum momento assim, a impressão que deu foi que o Casimiro começou a dar uma espetada, né? A gente está tentando entender a ideia do treinador, a gente está tentando entender o novo modelo. A pergunta, vou te dar uma outra pergunta para responder. Uhum. É mais fácil uma pessoa entender 22 ou 22 entender uma pessoa? E aí, o que é mais fácil? Boa pergunta. Eu vou deixar para responder quem viveu lá no campo dos dois lados. Você já foi parte dos 22 ou já foi parte de um? Cara, veja bem, o atleta ele não tem que se preocupar com, desculpa, porra nenhuma. É só jogar, entender o que o cara tá pedindo. Pô, não é possível que você não tem cérebro para entender o que o cara tá pedindo ali, cara. Aí, desculpa, o cara é que não tem, entendeu. o cara é que não tem competência, né? Agora, você já pensou se entender a cabeça de 22 ali pra você Adaptar formar ali? Porra, não existe isso. O atleta é que tem que entender. O que talvez não tenha, ele talvez não tenha tanta capacidade de entendimento. Ele é mais um jogador mais simples, talvez mais. Agora, quando o cara tem um entendimento que não é difícil, só ter cérebro, você consegue entender. O que o Diniz quer é isso, é o que eu tô dizendo. Ele monta aqui, traz pra cá, curto. Só que precisa um pouquinho mais de tempo de treinamento para que você possa se posicionar ali. Porque como você está acostumado a jogar lá na Europa, da forma deles, você vai jogar, trazer o cara que em 2 dias você vai colocar uma forma diferente, realmente ele vai levar um pouco mais de tempo para entender. Uhum. É o que eu tô dizendo, não dá para mudar a chave. Não dá para mudar a chave do dia pra noite. Isso é mentira. Você não joga a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, você fala, nós mudamos a chave. Mentira, você não muda a chave. Você entende que a competição é outra, então você faz de tudo pra jogar de outra forma. Mas muitas vezes não é. Então por isso que a maioria dos treinadores procuram jogar mais se defendendo do que tentando realmente querer jogar e mostrar espetáculo. Eu tento ganhar, cara. Até porque os dirigentes também são muito assim. Eles não deixam você trabalhar. Eles querem você dar o resultado. E o resultado é só ganhar. Se você perdeu, ele já te manda embora, porque já vai ter outro fazendo onda, empresário, enfim. E os treinadores normalmente são muito... Os dirigentes são muito
de pouca personalidade. Pouquíssima personalidade. São poucos que sustentam o treinador vendo que o trabalho do cara é bom e que logo logo vai dar o fruto. Entendeu? Porque o futebol ele é simples, cara. O futebol tem 5 coisas aí que você não pode deixar de ter. A primeira é a qualidade de atleta. Se você não tiver qualidade boa, em lugar nenhum, se você não tiver uma câmera boa, a imagem vai sair ruim. Eu já sou feio. Se a câmera não for boa, eu mais feia ainda. Então não vai ter jeito. Tem que ser boa. Pra você ter uma imagem boa ali. Se vocês não forem bons também no que vocês fazem, também o programa de vocês não vão, não adianta. Sim, sim. Então, o primeiro é isso. No futebol também é qualidade. E a qualidade não é só de pegar a bola e saber jogar, não, é de você entender também o que você está fazendo. Porque jogar bola é uma coisa, jogar futebol é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver a pelada que a gente faz no final de semana, né? Eu não faço mais, mas que vocês fazem no final de semana, achar que é igual o que os caras jogam lá. Não tem nada a ver. Nada, nada a ver. A única coisa que tem igual é o número de jogadores, a bola, e nem o campo é, porque o campo não tem as dimensões e nem tem o gramado que tem, então não é. E os uniformes que tem que ter a diferença de cores. O resto é tudo diferente. Então o cara precisa entender isso aí, precisa ter essa qualidade, precisa ter uma condição física boa. O treinador precisa dar uma condição tática que, na sua grande maioria, se adapte a isso. Aí vem a coisa das mais importantes da vida, que tudo isso aqui ainda, se tiver, voa mesmo, que é tal de ambiente de trabalho. Se o ambiente não for bom, cara, não vai em lugar nenhum. Aí agora os caras estão falando que é mental, né? Porque todo mundo hoje tem problema mental, então os caras falam que o problema é mental. Não é mental, era personalidade mesmo. O cara tinha personalidade e voava abaixo. O cara que não tinha, tem jeito. E depois é o financeiro. Não tiver a parte financeira em dia, velho, esquece. Você trabalhar e não receber. Não dá. Aí não tem ninguém que consiga segurar a onda. Entendeu? Então esses pilares sustentam o futebol. O restante é tudo conversa mole, cara. Tudo conversa pra boi dormir. Bom, tem alimentação também que eu acho que não pode ficar fora. Hoje a alimentação é... Eu vejo os meninos se alimentando hoje, eu falo assim, meu Deus, nessa época eu comesse igual esses caras, eu tava parecendo um boi de tanto porque eles comem muito, né? Eles comem coisa absurda. Bom, também treinam que nem um cavalo, velho, né? Então é absurdo. A carga de treino hoje é maior do que na sua época? Bem maior? Muito maior. Muito maior. Eu falei aqui no começo que os campos são menores. Aham. Eu jogava num campo, por exemplo, Maracanã, Mineirão, Serra Dourada, Morumbi, Pacaembu, Brinco de Ouro. Moisés do Carelli? Não. Vila? Não. Vila? Não. Olímpico, Beira-Rio. Esses campos era tudo 110 Eram maiores. por 78, alguma coisa assim. A grama dessa altura, assim. Louco de louco. O Mineirão, eles cortavam a grama aqui, quando chegava perto da linha, eles davam uma levantada nela assim, então a bola não saía, cara. Você dava o tapa aqui, ó. Você achava que ela ia sair, ela voltava. Ó. Maracanã também era assim. Você não sabia? Então, o lateral, o adversário, o ponta, dava o tapa aqui, você falava, ela vai sair, ela... e ele só ele não desacelerava. Você percebia que a bola voltava, cara. Era umas malandragens que tinha no meio. Hoje, o futebol, todos os campos têm a mesma medida, né? 68 por 105. Só que o campo ficou maior. Você corre muito mais hoje do que corria lá atrás. Lá atrás você corria 8 quilômetros, 7. Hoje você corre em termos de 11, 12, 13 quilômetros. É muita coisa, cara. Muita coisa para um ser humano. Só que corre demais e produz menos. Produz mesmo. Tem um dia que vocês puderem, vocês mostram aí. Tem um videozinho do Flamengo, curtinho assim, de 81. Os caras tocando. Ó. Fosse hoje, os caras falam, não faz hoje não, ele condição física melhor. Eles faziam com o pé nas costas, ia ser pior ainda, ia ser mais vexame pros outros, o vexame ia ser maior. Porque hoje é mais fácil, a bola parece que é mais leve, a bola é tamanho único, ela não delata. Chuteira pesa nada. Mas apesar que a chuteira que esses caras têm, chuteira de plástico, não dá não. Não pesa nada a chuteira, a camisa não pesa, o calção não pesa, o gramado é bom. Sabe, as viagens são tudo de avião.
Pô, nós viajamos 8 horas de ônibus pra jogar, cara. De quarta e domingo. Então, tudo mole hoje. Hoje é uma mangaba danada. Por isso que eu acho que os jogadores não têm personalidade, porque não tem nada mais difícil pra eles. Você vai na categoria de base de um time como o Palmeiras, no São Paulo, os moleques têm tudo, cara. Não tem dificuldade. Eles não olham mais no muro com o olho grande. Olha, caraca, queria ser aquele cara ali. Eles não olham mais. Porque eles veem os caras lá fora, eles já querem o cara lá fora, não tem mais. Embaixo tem tudo. Embaixo o cara tem tudo. Eu acho que a única coisa que deveria ter é uma boa alimentação. O restante tinha que sofrer pra caramba. Primeiro que você ia dar valor. Segundo, você ia querer estar lá em cima e não querer voltar mais. Terceiro, quando você visse lá em cima que era bom, que era gostoso, aí não largava mais o osso. Então mas você tem tudo. Se o cara ganhar hoje um bom atleta hoje no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, o cara ganha até quase 100 mil reais. Um moleque desse, próximo de 100 mil reais. Ok. Vou esquentar minha cabeça? Com 16 anos, né? 14, 15 anos, rapaz. Não dá, é muito dinheiro. Jorginho, Entendeu? aí pegando esse seu raciocínio, né? Você tem a molecada hoje aí com 16, 17 ganhando 100 mil. Eles perderam o tesão de ir pra seleção brasileira? Não é mais vitrine pra eles a seleção brasileira? Hoje a seleção não é mais vitrine. Aliás, a seleção há muito tempo já não é mais vitrine. A vitrine hoje chama-se jogar na Europa. Isso daí não tem a dúvida. Qualquer garoto hoje que você pegue com 7, 8 anos de idade jogando. Ah, você gostaria de jogar onde? Eu gostaria de jogar no Real, gostaria de jogar. Porque a competição lá, ela é. Não sei se ela é melhor. Porque pra mim é tudo igual, né? Jogar. Não. Mas ela é muito mais falada, tem um glamour maior. E os meninos querem hoje. Rapaz, eu acho um absurdo os caras. Na rua, né? Os meninas, os tuti, sei lá quem são. Aí eles estão aqui, né, cara? Tá. O tempo todo, cara, a necessidade de aparecer na porra da mídia, né? Cara, eu me escondo disso aqui, cara. Eu me escondo dessas coisas. Eu acho que não. E os caras toda hora, pá, pá. E se ele não tiver, ele não consegue ir bem, cara. O cérebro dele não consegue aceitar isso. Então, o que a seleção pode te trazer mais? Se você vai jogar na Europa e ficar rico? Não vai. Se pudesse sair só quem vai pra seleção, quem ganha na seleção, quem faz anos na seleção pra poder ir pra Europa, aí você ia ver os caras quererem. Mas hoje não tem, cara. E outra, a culpa não é deles, não. Eles não têm personalidade, eles não podem fazer nada. Porque o mundo tá fazendo isso. O mundo tá fazendo pessoas hoje sem personalidade. Sem personalidade nenhuma. As pessoas estão ensinando eles a deixarem de ser personalidade. Isso dentro das escolas. Ah, hoje eu ia ter problema com o meu filho nascendo, com a cabeça que eu acho que é. Eu ia ter problema com o meu filho com 7, 8 anos, ou fazendo faculdade, de um professor ir lá e querer colocar ideologia na cabeça dele. Ah, eu ia socar a orelha do professor. Mas tá bom que ele ia educar meu filho desse jeito. Quem educa sou eu, filho. A cabeça do meu filho não vai ser de que vocês querem. Não, 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 não. Primeiro que ele tem que entender que quem manda na cabeça dele é ele. Então não tem outra pessoa colocando coisa na cabeça dele. E depois ele tem que ver o que é certo e o que é bom pra ele e pras pessoas. Ó, isso aqui é bom pra você? Você vai sentir dor com isso? Você vai sentir mal com isso? Então é ruim pro outro. Então você não queira pro outro. É só isso que eu quero. Se você atirar num cara, você vai querer que mate o cara? Você vai querer que mate você ou alguém da sua família? Não. Então não atira, pô. Deixa pra polícia. A polícia só vai atirar se o cara não for. Aí eu tô andando na rua, a polícia para. Ué, eu vou discutir com ele só porque eu não tenho nada? Não, parei. Pois não, senhor? Ah, documento aqui. Faz alguma coisa? Não, hoje eu tô desempregado, doutor. Tô, senhor, tô desempregado. Hoje eu tô O que tá fazendo essa hora? 10 horas. Filho, eu tinha que fazer, eu fui dar uma volta na rua. Ah, vai pro xadrez, então vamos lá. Depois vejo como é que eu faço pra sair. Vou brigar com o cara. Por quê? Besteira, cara. Besteira. Então as pessoas eu ia ter problema hoje pra fazer. Então acho que os atletas hoje não têm personalidade suficiente pra isso. É o que eu penso. São poucos atletas que têm muita personalidade.
Poucos. Poucos mesmo. E eu acho que a única coisa que atleta pode fazer com que as pessoas entendam diferente o mundo dele é ele provando que ele é bom ali dentro. Eu vou explicar isso pra vocês. Tem um menino que chama-se Anderson Lima. Lateral Sim. direito. Lá no Juventus. Quando eu cheguei no Santos, nós tornamos grandes amigos. E eu levei trabalhar comigo. E teve uma passagem dele no Santos que ele fez um gol contra a Portuguesa Santista num amistoso que fez da aniversário da cidade. A torcida teve a capacidade de virar e falar assim: não valeu, não valeu, não valeu. E aí a única coisa que nós falamos pra ele e pros torcedores é que nós estávamos do lado dele e que ele tinha que continuar fazendo o que ele mais gostava de fazer, que era jogar futebol. Não adiantava ele reclamar com nada, dele sair lá chorando. Nada disso ia adiantar, cara. Que ele pudesse continuar jogando, nós íamos segurar o rojão e ele ia voltar a jogar bem, a torcida iria aplaudir ele de novo. Passou-se algumas semanas, a torcida começou a aplaudir ele de novo. Começou a voltar a jogar bem. É assim que tem que ser. O restante, ó, é tudo conversa. E uns banana que estão fora ficar colocando na cabeça dos outros aí. Por isso que eu teria dificuldade hoje de pedir meu filho na escola. Porque se alguém falasse pro meu filho que ele tem que fazer isso, tem que escolher a cor tal, ia apanhar. Porque não quero meu filho assim, não. Quero que ele saiba escolher. Ele saiba o que é bom pra ele. Ele entenda o que é bom pra ele. Ninguém pode entender o que é bom, o que é ruim pra ele. Nem bom pra ele. É ele que tem que saber. Foi assim que meus pais me ensinaram. E eu nasci na Brasilândia, amigo. Que eu poderia ter sido. Eu também nasci lá. Então você sabe do que eu tô falando. Eu sou de São Mateus, Zona Leste. Então você sabe do que eu tô falando. Quer dizer, nós viemos de lugares que é. Sim. Se você entrar no meio, não sai mais. Então por quê? Porque nós tínhamos personalidade de falar não. O cara vinha com baseado aqui. Não, isso não é pra mim. Pô, mas você, desculpa, você é bunda mole? Sou. Sim. Só que eu não vou ficar atrás de uma jaula. Você vai. Eu não. E como que você trabalha isso hoje como treinador? Como você trabalha isso com o seu grupo? Não me toco, nem toco nesses certos assuntos. Não. Não vale a pena. Se deixa, trabalha com o que tem. Quando eu percebo que não adianta. alguém pede ajuda, Aham. tudo bem. Mas se não, a única coisa que eu faço é de falar pra eles: olha, o caminho que eu percorri foi bom. Foi esse. Se interessar pra vocês, se não interessar, não é problema meu, segue sua vida. Quando eu percebo que tem algum que me dá a liberdade de poder falar, aí tudo bem. Aí se não sou dono da verdade. Nós vamos dar uma descontraída. Você foi convocado para a seleção Sim. e fiquei sabendo que colocaram a foto do Raí. Eles queriam um cara mais Verdade. bonito. Sério? Você não sabia. Queriam dar uma. Não sei colocar se era mais bonito. Não sei se era mais bonito. Porque se é meio parecido, não é tão bonito assim. Mas colocaram a foto do Raí em 90, né? A primeira vez colocaram a foto do Raí. E a hora que você recebeu a convocação? Normal. Deu cambalhota? Não. Não. Cara, eu sou Foi muito contra sossegado Espanha, nessas né? coisas. Contra a Espanha o Foi jogo? contra a Espanha, né? Contra a Espanha, né? Eu nunca fui assim de... Por exemplo, ganhava um título, eu nunca fui de ficar pulando, né? Tá, ganhou, e aí? Amanhã acabou, não vale nada. Então por que eu vou ficar igual um maluco gastando minha energia? Nada. Sabe com quem eu ia ficar feliz? Com os meus familiares. Eles nunca vão me abandonar. Eu tinha certeza que a minha mãe nunca ia me abandonar. Meu pai nunca ia me abandonar. Meus irmãos nunca me abandonaram. Agora os outros? Mano, daquele mesmo que te aplaude é o mesmo que vai querer te dar uma facada. Ponto. Então eu trato bem, legal, numa boa. Não sou muito de ouvir conversa mole quando eu tô fora. Nós somos no shopping aqui, passa, o cara vai falar bobrinha, vai ouvir também. Não tem essa. Mas por que você como é que eles falam? Você é público. Falo, não sou público não. Sou apenas um pouco conhecido. Público é quem recebe do governo. Eu não recebo nenhum tostão do governo, ao contrário, ainda pago pra eles. Eles ainda querem cada vez tirar mais essa raça miserenta. E então eu não sou público, eu sou uma pessoa mesmo. Então, o direito que ele tem eu também tenho. Ponto. É assim, filho. Essa é a diferença. Então eu
Mas naquela época, cara, o que aconteceu comigo na seleção de eu não poder ter ido? Eu tive uma dificuldade muito grande de entender, de você ser dono da casa para você comprar uma casa nova e se adaptar com pessoas ali dentro. O que eu quero dizer com isso? Eu fiquei 9 anos na Portuguesa, recebendo as pessoas. Quando eu fui recebido, eu senti um pouco de diferença, de me adaptar àquilo. Onde eu posso pôr a mão, onde eu posso pôr o pé, o que eu posso falar, como que eu posso treinar, como que eu posso jogar, eu posso ser o que eu era, não. Isso me deu muita dificuldade, eu senti muita dificuldade nisso. E nesse meio tempo foi que eu fui convocado para a seleção. Então eu fiquei um pouco perdido. Mas fosse hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, 90 e pouco, teria disputado numa Copa do Mundo com certeza. Isso daí não tem a dúvida. Capacidade eu tinha muito. Mas como diz também um cara extraordinário que eu estava vendo até o programa domingo, por causa dele, que é o Milton Neves, falou: Jorge, você tem 70% de capacidade e 30% de sorte. Tem isso também na vida. Ele falou: se tivesse ao contrário, você ia muito longe. E é verdade. Muitas vezes a bola bate na trave e sai. Mesma coisa, o cara chuta, tal. Prova disso? Nós estamos fazendo um amistoso, Palmeiras e Portuguesa no Pacaembu. Um frio miserento, chovendo, meia dúzia de gato pingado de um lado e do outro. uma bola assim pelo lado direito aqui, na linha da grande área, e eu tirei do marcador, nem lembro quem era. Eu fui cruzar e pegou na orelha dela. Caiu atrás do Leão. Aí ele olhou, pau na trave, só que ela veio na mão dele. Aí eu falei: caraca. O Jorginho, o mesmo Jorginho que era do Palmeiras, esse era o craque, né? O Jorginho te fez a mesma coisa uma vez, só que ela bateu e entrou. E aí? Então, mas até comentei com o Jorge, falei: pô, cara, eu não quis fazer isso não. Ele falou: não, qualquer coisa você fala que quis, porque senão, na hora que a gente não quer, Jorge, e ela, entendeu? Então, ali eu aprendi que tem hora que a gente tem que falar realmente. Você não fez, mas você termina falando, porque se você fala a verdade, muitas vezes as pessoas acham que você não tem capacidade, mas normalmente você sabe que você tem. Mas foi uma época boa da minha vida, sabe? De eu ter mudado de clube. Eu apanhei muito, sofri muito nessa época, porque eu fui afastado no Palmeiras, injustamente. Entre aspas, como eu digo injustamente, porque eu tive culpa também quando aconteceu. Mas pelo fato de eu ter discutido com um preparador físico, que não tinha competência, na minha opinião, para trabalhar conosco. Até porque ele me comparava. Queria que o Evair fizesse a mesma coisa que eu, já não dava. O Evair mete 1,90 m e pouco. Eu 1,69 m, não tem como. O Evair tinha um problema na coluna. Então eu tinha um problema muito grave com ele. E ele fez a cabeça do Nelsinho para que ele pudesse me afastar. Até o dia que ele conseguiu fazer isso. Você e o Evair acabou sendo afastado juntos, né? Eu, Evair, André e Ivan. Os 4. Ivan goleiro. Ivan goleiro, né? O Ivan teve uma discussão fera com o Nelson. O Evair, acho que os caras não gostavam dele. Ele não sabia bater pênalti, né? Tá vindo de bola lento. Cara, o Evair, Era lento, né? ele enxergava, que ele olhava, quem enxergava você lá atrás. É desgrama. Jogava demais. Era um cara difícil de se conviver, era uma pessoa difícil. Tinha vezes que ele chegava, bom dia, tinha vezes que ele nem bom dia dava. Bom, também que ele tá com o rabo virado, não tá nem, mandava ele a merda. E o Andrei foi porque o Andrei era moleque demais, ele tinha 19 anos. O André era zagueiro? Ele tinha 19 anos. Uma vez ele virou pra nós e falou assim: eu vou dar um boné no Bebeto dentro da área. Bebeto no Vasco. Jogou contra o Vasco, dentro do Parque Antártico. Nós falamos: Andrei, não faz isso. Ele falou: que nada, cara. Vou dar um boné esse desgramado. Você vai ver. Rapaz, a bola veio. Ele é canhoto. Ele tava pro lado de dentro, pro lado de fora do campo, a perna pro lado de dentro. Se ele erra aqui, o Bebeto sai na cara do gol. A bola ia saindo aqui, ele pisou em cima da bola na linha de fundo, assim, ó. Enfiou o pé da bola e ficou esperando o Bebeto. Pô, quando o Bebeto veio, ele, ó. Rapaz, o Nelsinho deu um pulo naquele banco. Meteu a cabeça no teto. Oh, caraca, o que nós rimos? Ele tinha conseguido me tirar. Aí
Aí o André, falei, André do céu, você é louco. Eu não falei pra você que eu ia fazer? Aí o que ele fez no jogo? Ele tomou cartão amarelo. Personalidade, cara. É o que não tem hoje. Isso é personalidade. É o que não bem tem ou hoje. mal, personalidade. E ele jogava muito. Jogava demais, André. Era lento, mas jogava demais, jogava demais. Batia bem na bola, nossa, como ninguém. Batia a falta muito Aí bem. o Andrei pegou e foi pra uma... Forçou um terceiro amarelo nesse jogo mesmo. Vou forçar o terceiro amarelo que eu tenho uma festa lá na minha cidade. Porra, os caras descobriram, fuderam ele, cara. Aí eu afastou ele. E eu foi porque eu fiz merda. Fui ajudar Você era os... muito bocadura, batia de frente? Sempre fui. Não é que eu era bocadura. Não bocadura, você Eu- não aceitava as coisas tão fácil. Não adianta querer fazer minha cabeça que não ia. Eu era dono da minha cabeça. E tinha certas coisas que eu não aceitava. Você me tirava minhas calças e levava embora. Mas não queira mandar, não queira. Meus pais não mandavam, pediam. Quer dizer, Dona Elvira mandava, né? Quando ela falava faz, aí se não fizesse o pau cantava. Meu pai nunca foi de me bater. Apanhei muito da minha mãe, porque fez muita merda. Mas Então eu nunca aceitei ninguém mandar em mim. Nunca. Minhas irmãs não mandavam, meus irmãos não mandavam, os mais velhos, eu sou caçula. Não mandavam. Eu peitava tudo. E então eu nunca aceitei certas coisas. O Evair não podia, por exemplo, vou te dar um exemplo. O Evair não podia saltar uma barra de 90 centímetros com uma cirurgia na coluna. Pô, como é que você queria que o cara fizesse isso? Não dava. Eu não aceitava essas coisas. Entendeu? Então eu discutia mesmo. Errado. Eu que estava errado mesmo, porque eu ia querer ajudar os outros e só me arrebentava, né? Então, esse acho que foi um dos meus maiores problemas na vida, foi isso, que eu sempre fui bocudo. Mas é porque eu entendo que o que é certo pra mim é certo e tem que ser assim, senão não dá. Mas entendo a pessoa. Entendo. Hoje entendo muito mais. Aceito as pessoas como elas são. Entendo, aceito como são. Mas eu acho que a pessoa também tem que entender e me aceitar como eu sou, senão não tem uma troca de... Por isso que eu me dou bem com a minha esposa há 35 anos. É isso? 35 já? Vai errar, hein, meu? 32, não, é isso mesmo, 32, mais 3, 35. 35 anos. Entendeu? Ela aceita do jeito que eu sou e eu aceito do jeito que ela é. E a vida que segue. A vida segue. Erros e acertos todos nós vamos ter. Defeitos todos nós temos. Entendeu? Só tem que aceitar como é e respeitar, cara. Eu falei num podcast também no domingo, sábado, sei lá. O cara falou, não sei o que, aí aconteceu o episódio, dá um exemplo. Bom, o cara é manco. Aí sem querer você falou, ô manco, pô. Não, vou te processar. Pô, mas você não é manco, cara. Você não tem um problema na perna que faz você mancar? Qual o problema? Eu sou feio. Os caras falam que eu sou feio, o que eu vou fazer? Vou ficar bravo com o cara? Porra, então tem certas coisas que não dá. É muita conversa mole, cara. Agora eu tenho que respeitar o cara, tratar bem o cara. Isso que é mais importante. Sim. Até porque, se pegar aqui e me pegar nele, é a mesma coisa. Aí é o lado ser humano, entendeu? Essa acho que é o meu único defeito, acho que é meu maior defeito, meu único não. Meu maior defeito foi isso aí, de eu ter que brigar pelas coisas, entendeu? O que eu não faço mais, que eu não quero mais, é uma briga física, porque eu não tenho mais carcaça. Eu não tenho mais carcaça. Senão também eu ia falar pra você que era um problema também. Mas na época que você jogava... Arrumei tanta confusão, arrumei briga. Na mão no vestiário. Muitas vezes. É? O quê? Teve inclusive, eu tava conversando com agora um amigo, foi meu preparador físico, aí ele falou, você lembra do Regis? Eu falei, lembro. Você lembra como eu fiz com o Regis no vestiário? O Regis, o goleiro de 1,90 m, tamanho dessa parede aqui. Aí no Paraná Clube, não sei o que aconteceu lá, e ele virou, xingou, eu falei, como que é aí, Regis? Eu fui na direção dele, ele foi pôr a mão em mim, cara, pra me empurrar. Falei, no vestiário a gente conversa. Ele não acreditou, não. 1,69 m, né? Baixo, empolgado. Vai afinar quando chegar lá embaixo. Tirei a chuteira. Tinha umas lanças que a gente colocava umas lanças pros caras fazerem zigue-zague, né? Peguei aquela lança, filho. Quando ele sentou, fui na garganta dele. Peguei a lança e fui. Fala alguma coisa pra ver se você é homem, se eu não fiz na sua garganta agora. O dele ficou desse tamanho aqui. Um monte de jogador em volta. Os caras não deixam ele.
Aí o Espinosa, não, você é maluco, segura o velho aí, tira o velho daí. Aí, nunca mais. Aí, no outro dia ele foi afastado. Ele vai Você gostar. derrubou ele. Não, ele era sem vergonha. Mano. Os próprios jogadores não gostavam dele. E teve uma história que você queria ser contratado você pro Atlético Paranaense, você falou que tava no Viva Voz, os caras não te pagavam. Qual que foi essa? Inventar a história do... Leão me ligou uma vez, né? Ele quis me levar pro Atlético. Aí já tinha acertado com o Paulo de Jundiaí. Ele, pô, Jorge, vem pra cá, que não sei o que tal. Eu falei, não dá, cara, aqui eu tô perto de casa, tá? Quanto você paga aí? Ah, pago 12x. Eu falei, mas eu ganho aqui igual. Ah, mas tá no Atlético. Eu falei, que Atlético, cara? Tô no Paulista aqui jogando em São Paulo. Não sei o quê. E outra, Leão, daqui a pouco você sai. Aí eu vou ficar aí. Nossa, e outra, esse clube não paga. Porra, e tava no Viva Voz. O presidente era o Petralha. Já era o Petralha. Porra. Esse é bravo também. Não, e depois eu jogando contra o Atlético? O Petralha só me chamava de mau caráter, de... não quer um cara que gosta de dinheiro? Mercenário. Mercenário. Seu mercenário, vagabundo. E eu falava, você é outro pilantra, que não sei o Petralha é que. bocudo também. Pô, nós saímos na porrada, Fluminense e Atlético Paranaense, saímos na porrada, brigamos com segurança do Atlético. Dentro do hall ali. Era uma loucura, era uma loucura. Ainda bom que tinha essas coisas, né? Hoje não pode nada, hoje Não pode mais nada agora, né, cara? nada. Hoje, desculpa a expressão, você Não peidar, pode o cara te processa. Não pode comemorar gol, nem gol não pode comemorar mais, não pode acertar a não pode dar drible, bandeirinha, não pode fazer mais nada. Comemorar. Hoje, se dar você, carretilha, tomar se amarelo. você driblar, os caras te matam. Apesar que tem uns caras que é burro pra cara, quer driblar e não pode, aí é burrice, mas tem uns caras que... E nem tem capacidade também, quer fazer, né? Mas era época boa, cara, eu não posso reclamar não. Eu vivi uma fase boa no futebol. Você até de driblar, você falou do Denner, né? Que foi um craque, só quem viu jogar. Hoje não tem mais um cara O que vai Denner pra cima, né? Desculpa discordar de você, o Denner não foi craque não, o Denner foi gênio. O Denner era pessoa... É outra prateleira. Você que é um mundo não. imaginário, assim, O mas Denner. o que poderia ter sido o Denner se não fosse O Denner? a O fatalidade? Denner seria melhor que o seria? Neymar. Melhor que o Neymar. Pior que o Seria Neymar um joga demais. Ronaldo Fenômeno? O Fenômeno é um centroavante, cara. Aham. Ele era um jogador que ali, Fenômeno é um cara de explosão e tal. Um pra combater ele, o único cara que podia assim, Gaúcho? que eu vi foi o Reinaldo e Do o Atlético, Romário. né? É, que tinha mais ou menos os O mesmos. estilo do Fenômeno. Os mesmos. Posição. Tinha outros caras que eram gênio também dentro da área, como o Careca, que eu vi presenciar jogando, né? Como o Careca, pra mim, que o Careca era absurdo. Porque o Careca você tabelava, o Careca tinha velocidade, o Careca finalizava bem, o Careca era Cabeceava. rápido, cabeceava, o Careca fazia. O Careca era um meio atacante. Esses caras eram de área mesmo, né? Apesar de saírem muito da área, já na maneira de jogar, saía muito, mas era cara que estava sempre dentro da área. O Denner, cara, o Denner era um meio atacante que ele tinha capacidade absurda de sair da dificuldade ele ia ser o Ronaldinho Gaúcho com mais velocidade. Com mais velocidade. Porque o Gaúcho, ele era mágico nesse negócio Sim. de habilidade, né? Só que o Denner, quando partia, a velocidade dele era muito grande. Os 30 metros do Denner, eu vou falar uma besteira aqui. O Neymar, se eu não me engano, ele faz 30 metros em 2 segundos e 16 centésimo, milésimo. É muito rápido. O Denner fazia menos. Era muito rápido. O Romário também fazia assim, coisa de 30 metros, coisa absurda. O Denner era muito rápido. Muito rápido. E o Denner tinha uma coisa que os outros poucos têm. O Denner, quando brecava, ele não dava 2 passinhos pra frente. Ele parava em cima da bola. Ele fazia igual o Pelé. Então o Denner ia ser muito próximo do Negrão. Ia ser muito próximo do Pelé. Muito próximo. Qualidade dele. O que o Denner não sabia? Cabecear. Ele não tinha mesmo essa capacidade. E nem era um cara que tinha um salto como tinha o Pelé, né? Que tinha força explosiva pra saltar. Ele era mais, um pouco mais dele, era mais Ele só baixo, com a né? bola, com a bola no pé, ele era absurdo. O Denner Tive o era, prazer, ele é o prazer gênio. de vê-lo no É que estádio. o Pelé não tem como, não tem. Não dá. Não tem. Deus né? deu tudo pra ele. E te emprestou algumas coisas pros outros. Emprestou. O Pelé era absurdo. Você vê o Pelé, você fala, não. Quem manja mesmo? Não dá pra comparar esses outros aí. Os outros são comuns.
Depois do Negrão, tudo é comum. Tudo é comum, entendeu? Então os caras são absurdos. E nós somos só mortais. Tem os comuns e nós somos só os mortais. Né? Entendeu? Você comentou do Careca do Denner. Que outro jogador você colocaria ali? Dois que você jogou Não, o hoje? Romário, o Reinaldo do Atlético, como centroavante, Reinaldo? Reinaldo não fazia força pra chutar, filho. Reinaldo não fazia força. Você jogou com o Galinho, não? Mas você tava na seleção com o Galinho de 90 ou o Zico não tava? Não, o Zico também era outro cara. O Zico pra mim foi. O Zico, eu jogando contra, foi o melhor jogador que eu vi jogar. Pra mim foi o Zico. Quando eu falo em melhor jogador, gente, é que o cara mais completo que eu conheci. Uhum. Você pega o Romário, não era um grande cabeceador, era? Batia falta? Não. Chutava de longe? Não. Dentro da área, o baixinho. Era um Não absurdo. tinha pra ninguém. Era ele. Fenômeno. A área era dele. Ronaldo. Explosão. Saía. Cortando Mas não fazia todo gol de mundo. cabeça. Mudança de direção com ele era. Mas não era um grande cabeceador, era? Não. O Zico juntava tudo isso, cara. O Zico lançava. O Zico fazia passe. O Zico entrava na área, finalizava como todos esses caras praticamente. O Zico cabeceava bem. O Zico batia bem na bola. O Zico ajudava na marcação. O Zico vinha aqui, criava. Ia lá, finalizava. Ele jogava de beirada, jogava do outro lado. Se colocasse ele como segundo, ele jogava. Então, ele foi, pra mim, o cara mais completo que eu vi jogar depois do Negrão. Essa é a diferença. Os outros foram bons nas suas coisas, mas o Zico era completo. O Zico era. Tanto é que quando eu comecei a jogar, a minha ideia era ser meia, sempre foi. É que na Portuguesa, quando eu cheguei lá, só pra fazer o teste tinha meia, tinha uns 10, cara. Não ficou ninguém, né? Mas tinha uns 10. E aí eu falei, poxa, não vou ter chance. Então eu fui como de beirado. Eu ia como centroavante, mas como de beirado só tinha 2, eu levantei a mão e fui como terceiro. Porque o Sanremo, os caras, como eu era muito pequeno, tinha 14 anos, gente, eu sou pequeno. Imagina eu com 14 anos, é quase o tamanho desse microfone. Jogando com adulto, porra, eu era não, cara. A camisa vinha aqui na canela. Então os caras me colocavam um pouquinho pra beirada. Mas eu nunca fiquei na beirada, jogava mais por dentro. Então, quando eu fui pra lá, eu joguei dessa forma. Só que eu era muito rápido, né? Eu tinha a facilidade de ser muito rápido. Eu enxergava bem o jogo. Então, pra mim facilitava. Porque como eu era franzino, eu tinha que ter alguma coisa que... pra não usar o corpo. Eu nunca usei muito o corpo. Até teve um jogo que o Nelson falou assim pra mim, pô, você tem que ir pra cima do Ronaldo. Eu falei, Nelson, como é que eu vou pra cima do Ronaldo? Olha o tamanho do Ronaldão, cara. Como é que eu vou pra cima dele? Se ele der uma abraçada em mim, não sobra nada. O que é feio vai ficar pior ainda. É melhor eu não ir. Vamos tocar a bola e passar por ele tocando a bola, não é mais fácil? Toma dura. Fala demais, toma dura. Mas não dá pra ser diferente. Você tem que ter. Então eu acho que o Pelé realmente é um acima. E pra mim o mais próximo pra mim foi o Zico em termos de poder jogar em todas as posições possíveis e imagináveis. O Zico poder jogar em qualquer lugar. Me conta aquele time do Curitiba lá que você foi, que eu adorava uma noite, era mesmo? Nossa Senhora. Você gostava do Você Sereno, gostava do Jorginho? Sereno ou você não? Gostei. Gostou? Até eu casar. Minha mãe sempre Faz 35 anos. Minha mãe sempre me obrigou a ser correto, honesto com a minha esposa. Ela falou, você gostaria que você visse seu pai com outra mulher na rua? Eu falei, não. Então não faça isso com a sua esposa. Porque quando você tirar ela da casa da sua sogra, é você responsável por ela. Então eu respeitei minha mulher já. Há 35 anos estão respeitando a minha mulher. Puta, tem hora que eu falo, bem do céu, pra aguentar tá tudo. Tudo bem, segue o barco. Aí, Mas aquele time do Curitiba gostava de uma noite? rapaz, aquele time do Curitiba, os caras, nós treinávamos de manhã, né? De manhã não, era 10 horas da manhã, porque um frio. Aí o Chapinha terrível. colocava o treino pra 10 horas da manhã. Quando era meio dia, meia hora, acabava. Rapaz, aqueles caras sumiam pra trás de uma tal de uma padaria lá. Sumia, ia no churrasco e cachaça. Cachaça. Chegava no outro dia, mano, você olhava pra cara dos caras, os caras vinham fazer assim, ó. Você fazia, vou mamado, os caras, você ficava bêbado. Só dos caras respirar. Aí teve um dia, nós vamos fazer tiro de 300, ó. Não existe mais isso hoje. Nós vamos fazer tiro de 300. E tinha um menino que acompanhava eles. Como é que eu posso falar agora? Que o cara de cor pretinho, eu posso falar? Pode. Se eu vir processo, eu vou em cima de você. Afrodescendente. Afrodescendente. Aí,
18 aninhos. Um palitinho também. 300 metros. Uá! 1, 2. No terceiro ele... Uá! Aí eu passei por ele e falei assim... Você é passarinho, você vai acompanhar morcego, você vai morrer, velho. Um rapaz que estava do meu lado, um centroavante, falou assim pra mim: pô, você tá nos sacaneando? Eu falei: mas por que você tava junto? É, nós tava só tomando. Eu falei: então, ele viu a carapuça, filho, vai. Mas ele é menino, ele tem 19 anos, cara. Você mais velho, você não podia nem ter deixado ele acontecer isso com ele. Ó, você vai ficar até uma hora, depois você vai embora, cara. Você deixou o moleque virar a noite. Aí a gente ia jogar 30 minutos, nosso time matava os caras, que nosso time era bom, mas bom. Matava os caras, mas atropelava. 1-0, 2, tal, não sei o que. Terminava o jogo, 3-2 pros caras, 4-2 pros caras, 4-1 pros caras. Porque meu time morria, cara. Não De aguentava. tanta cachaça. Aí caiu o Chapinha, o Vladimir era capitão. Aí o Vladimir me ligou: velho, preciso falar com você. Eu falei: fala. Rapaz, nós precisamos ir lá conversar com o evangelista. Eu falei: por quê? Ah, o Chapinha caiu, pô, vamos lá falar pra ele. Não... Falei: eu? Por que eu? Não, que você tem moral com o velho te gosta de você, que não sei o que você. Eu falei: ô Vladimir, é o seguinte, vou falar uma coisa pra você. Vocês derrubaram o cara e agora querem que eu vá lá pedir pro cara? O cara voltar? Porra, é só vocês treinarem pra cara parar de fazer aquela porra lá de noite, lá de encher a cara de cachaça, e a gente treinar e a gente tinha um time bom, cara. Não fizeram agora. Deixa vir outro. Aí, porra, você não vai? Eu falei: eu não. Vou não. Desculpa, mas não vou não. Chapinha é meu amigo, adoro Chapinha. Tenho o maior carinho por ele, mas não vou não. Porque aí eu não vou estar fazendo, não vou estar sendo correto. E se ele vir aqui, eu falo porque ele caiu. E ele não sabia que rolava o Eu acho que sabia. Sabia, mas também não teve pulso pra arrancar. Não, ele era uma figura. Meu primeiro contato com ele, É. eu fui pro Curitiba. Aí nós treinamos, cheguei na terça-feira, meu filho nasceu. Cheguei lá, era 4 horas da tarde, 8 horas da noite, meu filho nasceu, Lucas. Nem vi o Lucas nascer. Aí nós íamos jogar na conta Ponte Preta na quarta-feira ou quinta. Cheguei lá, pegamos o ônibus e pum pra Campinas. Tô concentrado, o Chapinha me chama. Cara, que tava o copo e a garrafa tava aqui, cara. Não, a garrafa tava aqui, igual essa bola aqui. A garrafa tava aqui. E outro copo aqui. Aí eu entrei, ele... Um gelo sem gelo. Eu falei: eu não bebo. Ele falou: você é evangélico? Eu falei: não. Nunca vi um cara que não é evangélico não beber e jogador que não bebe. Eu falei: não, chefe, eu não bebo, eu sou de boa. Eu não bebo. Ele falou: não é possível, rapaz. Não toma um whiskyzinho? Eu falei: não tomo, chefe. Não vou te acompanhar. Ele falou: ó, esse você vai ficar no banco, mas o outro você joga, tá bom? Eu falei: não, fica tranquilo, chefe. Eu tô de boa, acabei de chegar, não vou querer tirar o lugar de ninguém, não. Fica aí, eu respeito as pessoas, fica tranquilo, chefe. Vamos voltar no tempo. Aí você assume o Palmeiras, você estava no interino do Palmeiras, você faz a Não, puta eu fui campanha. coordenador do Palmeiras, né? Da categoria de base. Eu fui Uhum. como coordenador do Palmeiras. Fiquei 2 anos. E eu não queria ter ido. Porque meu filho tava lá, né? Meu filho era jogador lá. E eu não queria porque as pessoas poderiam falar que meu filho jogava por minha causa. Meu filho já estava lá. Ele entrou lá com 12 anos. Filho, quando faleceu aos 16 anos, já tinha 4 anos de Palmeiras. E foi profissionalizado e tinha sido convocado para a seleção sub-17 com 16 anos. Então eu não queria ir. Quando o Toninho me fez o convite, eu falei: não dá, Toninho. Toninho Meu filho Cecílio, tá aí. né? É. Falei: Toninho, não dá. Ele e o doutor Gilberto. Eu falei: não dá. Meu filho tá aí. Vai dar problema. Ah, conversa com ele, conversa com ele. Aí eu fui pra casa, conversei com ele, com a minha esposa e com o Lucas. Leonardo, pode acontecer isso e isso. E aí? Não, pai, fica de boa. Segura a onda? Segura, então tá bom. Aí eu comecei, aí eu fui como coordenador. Depois de coordenador, 2 anos, Betinho deixou de ser o treinador do Sub-20. E aí, tava no meio da competição, ele era do Sub-20 e do time B. Aí eu virei pro Toninho e falei: Toninho, não conheço ninguém pra trazer que eu acho que eu possa ter confiança.
Então eu mesmo vou assumir. Ele falou, pô, Jorge, como coordenador é uma coisa, dá pra segurar, como treinador é resultado. Falei, Toninho, não dá pra eu poder ficar conversando com muito empresário, não tenho saco pra conversar com pai e com empresário não, cara. Meu negócio é outra coisa, meu negócio é dar treino, não sei o que. Aí comecei a treinar e teve a oportunidade profissional com a saída do Vanderlei, né? A véspera do jogo do Santos. O Marcão que pediu pra você ficar, né? Não, foi o seguinte, aí o Vanderlei teve problema, foi mandado embora na sexta-feira. Toninho Cecílio me liga 11h30 da noite no telefone fixo em casa e pediu para que eu pudesse ir para o CT. Exatamente à meia-noite e pouco. Eu falei, Toninho, tudo bem, o que eu vou fazer aí? Eu vou sair daqui de casa, vou falar que eu vou para aí. Suzana acredita em mim, mas pô, Tá maluco, pelo menos. deixa pelo menos, né? Isso aí. Ele falou, não, é que o Vanderlei caiu, você que vai treinar o time. Eu falei, quê? Falei, bem do céu, o Vanderlei saiu. Ela falou, você tá maluco? Eu falei, é. Falei, tô indo lá. Ela falou, por quê? Eu falei, eu que vou treinar o time pra jogar domingo. Ela falou, nossa, que bucha, hein? Eu falei, você não vê o jogo? Eu falei, é isso mesmo, eu não vi o jogo do Palmeiras. Porque os meus diretores da carteira de base, quando acontecia qualquer problema, eles iam perguntar, né? E aí, você viu o jogo? Eu falei, não. Eu me isentava Acabou o assunto. e não ia mesmo. Aí fui pra lá, conversei com eles, perguntei pra eles quem ia treinar, se era eu ou se era eles, porque é o Mas ela seguinte. te ligou, a nega véia tava dormindo? Não, a gente dormia tarde, porque o Leonardo chegava do colégio. Oh, meu Deus. O Leonardo já tinha ido embora. O Lucas também chegava tarde do colégio. Aham. Então a gente tinha que ficar até tarde. Tinha que buscar, enfim. E eu dormia tarde. Hoje é que eu tento dormir mais cedo. Tô mais velhinho, eu tento dormir mais cedo. Mas antigamente eu dormia tarde também. Aí, o Tony, eu falei, olha, eu só quero saber uma coisa. Quem vai treinar o time? Quem vai colocar o time em campo? Eu ou vocês dois? Porque se for vocês dois, cara, põe outro cara aqui. Eu não vou ser marionete. As ideias são minhas, tudo bem? Aí o Dr. Gilberto falou, poxa, Jorge, eu poderia falar com você sobre alguma coisa? Eu falei, tô. Então eu vou falar uma antes, depois o senhor pode. Ó, o Moza tá fora. Tudo bem? Ele falou, nossa, eu ia pedir isso. Eu falei, então. O que vocês estão vendo, eu também vejo. Pra mim não joga. E falei pro Moza, do jeito que eu tô aqui, eu falei pra ele, falei, ó, a partir de agora você não vai treinar comigo, você não vai jogar comigo. Vai esperar o cara chegar aí. Enfim, encerrei a carreira do Moza. Uma pena. Foi bom jogador, tudo. Aham. Acho que ele até tem uma mágoa, porque ele nem fala comigo na beirada do campo. Ele não fala, tá bom, também tô um pouco me lixando. Ele fala, não fala. Mas aí o que aconteceu? Aí eu peguei, sábado, treinamos, jogamos contra o Santos, empatamos 1-1. Nós estávamos ganhando de 1-0, né? Aí o Danilo, nós estávamos treinando. Eu perguntei pro Omar Feitosa, que era o treinador. Eu falei, escuta, eu posso treinar com eles um pouquinho? Pelo menos 20 a 30 minutos, parando, mostrando que eu acho que pode melhorar, né? Porque eu não vi esses caras jogarem, então eu preciso ver eles movimentando para poder ter uma ideia do que. Eu só tinha visto em 2008, que foi a final. Uhum. Porque o Lucas pediu pra ir. Aí o Omar falou, tudo bem. Aí o Danilo chegou com 15, 20 minutos. O Danilo, tô cansado e tal. Eu falei assim, tá bom, então vamos parar, né? Fazer só a bola parada. Aí fizemos uma bola parada e tal. E na bola parada, cara, tinha um menino que chamava Daniel Love. Era da base, tava treinando conosco lá em cima. E aí o Kleber ia bater um escanteio. Eu falei, olha, sobe você, Diego. No primeiro pau, o Danilo vem logo por trás. Olhou um pro outro. Fazer não. Vou fazer o contrário. E eu só escutando de longe, que eu escuto bem. Falei, vai fazer merda. Aí subiu o Danilo, pá, cabeceou ela. Falei, olha, Danilo, eu não quero que você vá no primeiro pau. Eu quero que vá o Diego. Diego Souza. Aí ele falou, mas eu falei, vai por mim, o Diego. Fica você aqui, outro menino, porque eu não lembro o menino que era, que veio até do Bahia, do Vitória. O atacante. Eu falei, você fica aqui que o Diego vai errar a cabeçada, você vai fazer o gol aqui. Cleito, você bate assim. Se você não bater, eu vou bater. Então você bate aí. O Cleito, não, tinha comigo. Cleito, tá, o Diego veio com uma vontade. Errou, ela só raspou aqui, foi lá no pé do menino, o menino. Au! Eles olharam assim pra mim. Aí o menino do Daniel Loffer falou assim:
Gente, faz o que ele tá pedindo. Isso tem uma boca miserenta. Pode fazer. Aí, e o outro episódio foi durante o jogo que eu queria tirar o Diego, né? Porque o Diego queria brigar com o Domingos já no jogo. Ah, lembra desse jogo, né? Não, Nossa, o confuso. Diego. O Domingos entrou só foi esse jogo, né? O Domingos entrou e já arrumou uma confusão com o Diego Souza, não? Não, esse foi a briga. Depois teve o segundo jogo que o Diego queria pegar o do Domingo. E foi justo nesse jogo. O Diego tava com o tornozelo machucado, enfim. Aí o Diego veio pra mim. Depois acabou o jogo. Foi. Aí durante a semana, né? Nós íamos jogar só no outro sábado contra o Avaí. Aí o Diego veio na segunda-feira, veio conversar comigo. Veio pedir desculpas, né? Eu falei, Diego, não sei por que você tá pedindo desculpa pra mim. Quem joga é você. Quando você tinha 15 para 16 anos, você ia lá nas Laranjeiras me ver treinar, né? Eu no Fluminense e você no sub-15 do sub-15, sub-17 do Fluminense. Então você sabe quem eu sou. Você sabe da capacidade que eu tenho tanto quanto vocês aí. Então eu só tô pedindo isso, eu queria que vocês fizessem o que eu sei que pode ser feito. Ou porque eu vi alguém fazendo, ou porque eu fiz. Então é só isso que eu peço. Não, tinha conosco. Aí dali em diante eu ganhei os caras. Aí por que eles queriam que eu ficasse? Primeiro motivo. O Marcão deu uma declaração. Ele pediu, né? Não, todos eles queriam. Todos eles deram. Os que eram representantes como comandante do elenco, todos eles deram. O Diego deu, o Marcão, o próprio que estava chegando, o Love, enfim, todos eles. Que isso? Que isso, todos eles. Não, que isso não tava. Que isso, não? Não. O Cleito, o próprio. O Cleito Xavier, né? Cleito Xavier. Então todos eles falaram, ó, bem demais. O que é porque é o seguinte que aconteceu. Eu era muito novo para assumir o Palmeiras. Eu já sou nojento. Imagine se eu tivesse ganho aquele campeonato pelo Palmeiras. Eu ia ser insuportável, até pra minha mulher, meus filhos. Ia ser insuportável. Porque o Palmeiras não só naquela época jogou bem, mas ele ganhava jogando bem. Eles ganharam 7 partidas seguidas, Não, né? 5 partidas. 5 partidas. Um empate e uma derrota. Então foram. Você ficou 7 jogos. Nós só perdemos pro Goiás porque eles ficaram sabendo Do Muricy. do Muricy no aeroporto. E eu tinha dito à direção que não era para fazer isso, era para avisar antes da viagem. Eles não quiseram, erraram de novo. Então aí tiveram esse problema. Aí trouxeram o Muricy. E ele não teve a mesma felicidade dos outros. Você chegou a trabalhar com ele? Você foi auxiliar técnico dele, né? Fui jogador dele. Aliás, na Portuguesa Santista ele só foi porque eu deixei. Tata me convenceu de que ele era uma boa pessoa e podia ser nosso treinador. Senão ele não viria. Se eu bato o pé, não, se filhasse pro final do Tata e falasse só ou eu ou ele não viria. Não viria. Aí eu consenti, não teria problema. Também não tinha nenhum problema contra ele naquela época. E ele veio pra lá, dali ele foi a ascensão dele. Porque ele depois foi, se não me engano, pro Figueirense. Aí ele começou a ir bem, foi pro Internacional e o Tata terminou indo com ele, final do Tata. E o Tata enxergava bem o jogo também, o Tata era fera. E depois eu fui auxiliar pelo clube, né? Mas aí a torcida começava a gritar meu nome quando perdia, aí eu ficava meio sem graça, aí eu preferi sair. Fica mais fácil do que ficar atrapalhando a vida dos outros. Eu detesto atrapalhar a vida dos outros. O que faltou naquele ano lá? Porque com o Muricy ele mantém a performance durante Machucou um bom muita período, gente. né? Faltou a sorte Ele de... chega a assumir a liderança e abrir com o Flamengo e depois... Não, quem assumiu a liderança fui eu. Ele simplesmente entregou depois. Boa. Você ganha com o Flamengo lá, não ganha? Atropelamos o Flamengo, derrubamos o Cuca. O que aconteceu foi que ele não teve a felicidade dos outros clubes que ele teve. Machucou muita gente e muita gente que não tinha substituto. O Pierre machucou. Aí machucou o Cleito. Machucou o Danilo. Danilo não, meu Deus. O Maurício. E machucou mais um. Que agora eu não lembro quem é. Eu sei que machucaram 4 ou 5 jogadores que não tinham substituto. E aí você tinha problema. Então ele não teve a sorte que ele teve, por exemplo, depois no Fluminense, que ele conseguiu ser campeão
Foi mais isso do que qualquer outra coisa, entendeu? Uhum. Eu acho que o único erro que eles tiveram foi no Wagner Love. Na vinda do Wagner Love. Não a vinda dele, mas de saber passar pro torcedor que o Wagner naquele campeonato não ia ser útil. Como poderia ser. Tanto é que ele não fez pré-temporada, ele veio de lá. Eu ainda falei pra eles, falei, olha, o Wagner tá vindo de menos 35 para mais 30, 35, é difícil você jogar, vai por mim, é difícil ser atleta desse jeito, ele não vai conseguir. Não tem pré-temporada, ele veio com outro tipo de treinamento, com outra forma de jogar, ele vai penar. Dito e feito. Aí ele foi pro Flamengo no final do ano. Aí ele estourou de novo, foi artilheiro, foi campeão com o Flamengo e foi embora pra Europa de novo. O Palmeiras deixou de ganhar dinheiro, né, naquela época. Entendeu? Então, foi mais isso do que qualquer outra coisa. Se talvez tivesse tido um pouquinho mais de sorte, não teria teria ganho o campeonato, porque eles estavam muito, muito fechados. Quando o grupo é assim, quando eles estão amigos. Tanto é que eles fizeram uma festa uma vez, dentro daquele negócio, não sei o que, Country, que tem ali na Vila Country. Vila Country. Foram todos jogadores, cara. Então, quando tá assim, dificilmente perde. É que infelizmente machucou mesmo, senão eles teriam ganho. Além desse trabalho importante, né, no Palmeiras, o da Portuguesa foi o outro trabalho, o grande trabalho da O sua mais carreira como difícil não treinador. foi o da Portuguesa, Não cara. foi o O mais mais difícil? difícil foi sustentar o Bahia na Série A. Foi o mais complicado. Foi o mais difícil. 2012 foi isso que o Bahia? 2012. 2012, né? Porque o Bahia, a Portuguesa tinha que dar certo aquele ano. Nós tiramos todo mundo que era os velhos, nós trouxemos muita gente jovem, muita gente desconhecida. E foi dando certo, cara. Não tem explicação. A não ser os 40 dias que nós treinamos muito forte. Uhum. Porque quando você tem tempo pra treinar, fica mais fácil de você fazer. E eu falei que eles iam ser campeão com... Na terceira rodada nós tínhamos perdido pro ABC. Os caras me chamaram de louco. Aí os meninos encorparam, eles entenderam o que nós queríamos, né? E eu tinha 4 atletas, talvez 5, pra não ser. Tinha o Everton, que era goleiro pra caramba. E com a chegada do Bruno lá, ele foi algo que ele prestou atenção. Então, goleiro. Tinha 2 laterais muito bons, o Cordeiro e o Luiz Ricardo. O Cordeiro conseguia marcar um pouquinho mais, o Luiz um pouco menos, mas pra frente os dois eram avião. Eu tinha um volante que marcava muito, me ajudava muito defensivamente, que era o Ferdinando. E tinha um segundo volante que atacava e defendia, que era o Guilherme. Uma facilidade tremenda. Tinha um pequenininho que chamava Ananias. Jogava demais, inteligente, absurdo. O Marco era o meu mentor. O Marco era pensava, que construía, que... E o Edno, que eu coloquei ele numa posição que ele nunca tinha jogado, que era de centroavante. E o Edno e o Ananias se entenderam como ninguém. E tinha o Luiz Henrique, que era o meu motorzinho, né? Ele corria pro Marco, corria ajudava o Luiz Ricardo Então esse time, ele... Como eu tive 40 dias, eles entenderam que eu queria, que era só tocar e passar. Aquele time só fazia isso, tocava e passava, tocava e passava. O mais simples possível. Não precisa segurar a bola. Tanto é que não tinha ninguém que driblava. Era só tocar. E então esse time foi embora. Acho que tem a segunda melhor campanha em Vitória. Mas eu acho que, se eu não me engano, é o time que mais fez gols. O time que menos fez gols, menos tomou gol. Menos cartão amarelo, menos expulsão. A história é... Agora, no Bahia, cara, foi difícil porque você tem a força do Bahia, que o Bahia no Nordeste é o maior. Não tem. Não dá pra comparar os outros. O Bahia é o maior. Um time muito pesado. Jogadores já de uma idade boa, avançada. E pouco treinado. Aí foi difícil, cara. Aí eu vou falar pra você que se eu tô careca hoje, eu devo uma grande parte ao Bahia. Você já pegou o barco indo pro... Pegou no meio do campeonato. Só tinha o Gabrielzinho que era o mais veloz, cara. O restante já era. O restante tava tudo final de carreira. Entendeu?
Bons jogadores. Bons jogadores. Mas já com dificuldade. Tanto é que eu joguei uma vez aqui contra o Corinthians, eu tinha 4 volantes no time, 4 ou 5 volantes jogando, porque eu não tinha jogador machucado. O Fabinho jogou pra mim de ponta direita, o Fabinho era volante no Corinthians. O Fabinho jogou pra mim de ponta direita, eu falei, você faz essa função que eu preciso marcar o lateral esquerdo do Corinthians. Não, deixa comigo, professor. Comigo mesmo. Então, aí nós empatamos 1x1, 0x0 contra o Corinthians aqui, era o Tite. Aí o repórter virou pra mim da saída e falou, pô, você empatou com o Corinthians. Eu falei, pô, você tá de sacanagem, cara. Eu com 4, 5 volantes, você quer que eu consiga? Aí acho que foi 1x1. Empatamos ainda 1x1, rapaz. Colocou um moleque de 16 anos que nunca tinha subido nem no pra treinar conosco lá. O moleque fez o gol. Vocês querem o quê? Vocês querem reclamar? Vocês estão de sacanagem? Então acho que o mais difícil foi isso aí. Foi esse trabalho. Foi esse trabalho. De todos eles, acho que foi o mais difícil na minha vida foi ele. Porque o restante eu já sabia, né? O Bahia foi a primeira vez que eu tinha pego assim. Porque quando você pega um time que é bom, como o Palmeiras era, fica mole. O duro é você pegar uns caras já no final, mal treinados, entendeu? Fisicamente não estavam bem, até porque pela idade deles. Porque você tem que ter uma sabedoria muito grande para trabalhar com um cara de certa idade. Porque se você treinar ele demais, Você estoura ele ou deixa ele cansado. Se você treinar de menos, ele não tem força para jogar. Então, pô, precisa ter uma. Encontrar o equilíbrio. Foi difícil, aquele ano foi difícil para nós, cara. Então, e a torcida do Bahia era danada. Tinha um menino lá que chamava Johnny. Nós demos uma condição naquele afro-ascendente também. Aí ele pegou, rapaz. Eu chamei ele um dia pra pro jogo. Quando eu chamei a torcida, tive que levantar o braço, começar a aplaudir. Aí eu consegui conquistar os caras que estavam aqui atrás de mim. Nós só empatando acho que com o Figueirense de 1x1. O Figueirense ia sair na frente, nós empatamos 1x1. E aí o nosso ataque morreu, né? Morto. Só tinha ele, cara. A torcida, eu não, aplaude essa. Ele me faz a jogada, pum, 2x1. Aí eu falei, agora quem manda sou eu. Daquele jeito. Então foi muito. E aí quando ele mostrou, pegou o VAR e coloquei ele pra jogar contra o Vasco. 4x1 dentro do São Januário. Ele fez gol, ele fez chover aquele dia. Até choveu, ele fez chover. No outro, aí começou, a torcida começou a gritar Johnny. Ele vai no treino, estiramento. E eu não tinha mais banco, cara. Não tinha ninguém mais. Então por isso eu acho que o do Bahia foi o mais difícil. E depois tentar fazer um time no Bahia sem ter a certeza de poder fazer um time que eu idealizo. Porque o time bom, você tem que ter peças que saibam atacar e defender com a mesma capacidade. E é difícil você encontrar jogador com isso. E você acha que o Bahia agora vai com esse timão que ele montou? Cara, o Bahia... Eu não tô vendo o Bahia jogar assim, sabe? Eu não tô próximo. Então é difícil dizer. Eu acho que é o seguinte, jogar no Bahia, eu vou lhe dizer, tem que ter personalidade. Tem que ter personalidade pra jogar no Bahia. Pressão grande da torcida e fortíssimo. Muita pressão, cara. Pensa num time que pressiona. É o Bahia. E não tem essa conversa não, cara. Eles vão mesmo. Entendeu? Vai na beirada do campo, na beirada do treino. São chato. Entendeu? Então eu acho que o Bahia é um time que acho que hoje tá grande. Poder financeiro. Sim. É o maior time do Nordeste pra mim, não tem sombra de dúvida. Segundo pra mim é o Sport. São times muito fortes. Não só de torcedor, mas financeiramente. Hoje eu não sei como tá o Sport financeiramente. Mas sempre foi um time muito forte. Os outros caíram muito. O Náutico caiu muito. O Santa Cruz caiu. O Fortaleza e o Ceará deram uma subida, mas o Ceará já caiu de novo. O Fortaleza ainda mantém. Sim. Mas esses dois times são, em termos de nome, são grandes. Fora isso, tem lá mais no Nordeste? Não, no Nordeste não tem assim, mas fora esses times, eu acho que o resto é tudo vai ter dificuldade, porque também não dá pra
pra ter dinheiro em todos esses lugares. É possível. É porque o futebol ele é um negócio hoje. É rentável pra quem patrocina, rentável pra quem tá de fora. Pro clube mesmo, a sua maioria fecha no vermelho. Porque o buraco é sem fundo, cara. O buraco é sem fundo. O buraco é sem fundo. Por que ele é sem fundo? Porque não. Você muitas vezes contrata o cara que tá bem, não, você viu que o moleque jogando bem, os caras fazem um levantamento absurdo do cara, né? O analista lá de desempenho fica 200 horas olhando o cara jogar, aí senta, reúne, olha de novo, tal, traz o cara. Por cargas d'água, ele como ser humano não se ambientou, a mulher não deu, ele tem problema de relacionamento com os colegas, não se dá com o treinador, ele não tem alegria pra jogar ali, cara. Porque ele é um ser humano. E aí não acontece. Aí você tem que ficar pagando. Aí daqui a pouco você tem que tirar o cara, trazer um outro. E aí você empresta o cara, você tem que ficar pagando. Aí é toda aquela conta que você fez, todo aquele cronograma que você fez. Né? Eu não gosto muito de planejamento. Aquele cronograma que você faz, tal, bonitinho, vai tudo por água abaixo, cara. E aí por quê? Porque o torcedor não tem paciência. Porque os dirigentes não têm personalidade para chegar, virar no microfone e falar assim, rapaziada, é o seguinte, não adianta vocês reclamarem. Eu não posso mandar o cara embora, porque quem vai pagar somos nós. Ó, nós tivemos um estudo aqui, ó, absurdo. O que nós temos que fazer é tentar dar força pro rapaz produzir, cara. Nós temos que tentar encontrar um meio para que ele possa produzir. E nós não jogamos dinheiro fora. Só que cadê o homem para fazer isso? Cadê? Ele não nasceu ainda. Entendeu? É difícil. Jorge, a gente está quase caminhando aqui para a reta final. Quais os seus planos para o futuro? Né? Seu último trabalho foi no Juventus da Moca. Como você está planejando sua carreira, seus próximos passos? Você vai dar um tempinho para a família? O que você está planejando agora? Cara, eu nunca fui planejar nada na minha vida. A vida foi acontecendo e ela continua assim, entendeu? Tá próximo do fim, isso não tenha dúvida. De futebol para mim vai chegar, tá próximo, tá ficando cada vez mais próximo, isso aí não tenha dúvida. Tô com 59, aparência de 69. Mas o futebol ele tem um desgaste muito grande, sabe? Mas eu ainda quero, se possível, treinar ainda mais alguns anos. E aí depois eu sossego o meu. Aí também ninguém vai me ver, cara. Ninguém vai saber de mim. Ninguém vai saber que eu existo mais no meio do futebol. Porque aí eu vou desaparecer. Aí eu vou curtir mesmo só quem eu amo. Entendeu? Que são os meus amigos, são minha família, os meus parentes. Eu vou aproveitar um pouquinho o que Deus me deu. O pouco que Ele me deu eu vou aproveitar um pouco. Porque o futebol ele acaba com você. Sabe que a gente, por mais que conheça o convidado, sempre quando a gente traz, a gente vai ler o histórico e repassar os clubes, porque são muitos clubes, né? E vendo essa passagem como treinador, não vou nem falar como jogador, me fez refletir o quanto que é um mundo de renúncias, né? Porque você sai de um clube, às vezes você fica 3 meses, 6 meses, e vai para o Paraná, e vai para o vai para Bahia, daqui a pouco tem São Paulo. Como gerenciar, se é que dá para gerenciar a parte da família, dos amigos, sua vida pessoal com o futebol? É possível? Como você conseguiu fazer isso? Porque Deus me deu uma mulher excepcional. Eu sou feliz nisso. Ela me acompanhou enquanto eles tinham idade de poder sair, não atrapalhar no colégio. Que foi do Rio de Janeiro. O Leonardo tinha 7 anos, o Lucas tinha 4,5, 5. Diferença de 2 anos. Então, um tinha 7 e outro tinha 5. Então foi o primeiro ano do Leonardo lá. Aí nós fomos. Minto. O segundo ano do Leonardo lá. 8 anos, 2000. 8 anos, E o Lucas pequeno. Então foi o ano o terceiro ano do Leonardo. Aí depois nós fomos para São Paulo. Aí ela não saiu mais, ela não me acompanhou mais. Porque eu não quis atrapalhar a vida dos meus filhos. E aí ela conseguiu fazer com que eles entendessem que a vida do pai deles era essa. Entendeu? Então, tava aqui, ó. Comia do bom e do melhor, mas tinha um preço. Esse era o pai tava longe. Né? Então eles entenderam isso. Ela entendeu. Isso foi com que eu
Por isso que eu conseguia conciliar, porque muitas das e não ter prejuízo na minha vida. Eu conheço grandes ex-companheiros de profissão que aconteceu essas coisas, só que aí eles tiveram um prejuízo grande, que foi separar da esposa, perder metade do que tinha, né, ou mais. E hoje está numa situação difícil, entendeu? Financeiramente. Isso é ruim. Então, graças a Deus, eu não tive nenhum desses dois problemas, mas por causa dela. Por isso eu valorizo demais a minha esposa, a dona Suzana. Ela é uma pessoa que eu amo de paixão e eu não consigo hoje me ver sem ela em lugar nenhum. E aproveito um pouco que nós temos aí para ficar junto, eu apurrinhar a vida dela, porque o homem que não apurrinha a vida da mulher não é um casal feliz, entendeu? Tem que apurrinhar a vida dela. Tapas e beijos. Então, mas é difícil mesmo. Eu sei que é uma vida difícil, entendeu? E eu tenho uma dificuldade porque eu confio muito na pessoa. Eu não consigo ser falso. Se eu me dou bem com vocês, eu vou me dar bem. Se eu não gostar de vocês, eu não vou gostar. Não vai fazer média, né? Não consigo, né? Então é difícil. Por exemplo, um dos últimos times que eu joguei, que eu trabalhei lá em Itajaí, eu não quero ver os caras pintados e nem falo o nome do time. Nem no meu currículo eu ponho o time, entendeu? Porque a pessoa não foi coerente, ela foi ser vergonha. E eu não consigo ser assim, entendeu? Eu não consigo. Porque quando você fala uma coisa pra mim, cumpra. Cumpra. Ou venha, vamos conversar direito, vamos já. Pra que não seja malandro comigo, que não. Eu nunca precisei de você, não é agora que eu vou precisar. Então, minha vida sempre foi assim. Deus, graças a Deus, sempre esteve na minha vida e sempre me deu o que minha mãe dizia. Falou, filho, muito sem Deus é nada e pouco com Deus é muito. Não adianta você ter um monte de coisa material e não ter Deus no seu coração. Você vai sempre ter problema. Você nunca vai ser feliz. Então seja feliz com pouco, mas tenha Deus no seu coração. E ele nunca me deixou na mão, cara. Nunca. Nunca. E ó que eu já fui sacana com ele, hein? Porra. Já fui um cara que já neguei, já reneguei, já. Porque quando aconteceu alguns episódios comigo, eu ficava... Ainda fico. Mas ele é um cara... Ele nem liga. Ele nem liga. Então ele sempre me deixou feliz, me deixou com minhas portas abertas, nunca me deixou faltar nada. Entendeu? Então eu sou muito grato a essa pessoa que chama-se Deus. Perfeito, agradecer imensamente. Isso aí, Jorginho. Nós estamos indo pro minuto final e a gente tem um quadro aqui que você tem que montar o seu time. Montar o meu time? É. De que Você jogou. Pessoas jogou que eu contra, joguei? ou contra, ou a favor. Puta merda, pra montar um time é duro, hein? Eu vou deixar muita gente de fora. Tem que montar uns 6 times aí. Mas ó, eu vou falar um time que eu joguei que ninguém vai ficar bravo, porque os caras eram legal. Será que eu vou lembrar de todos? Não vou conseguir lembrar. Maisena, Leandro Silva, Marcelo, que era do Bahia, depois jogou no Grêmio, Aguinaldo e Serginho na lateral esquerdo. Serginho? Não, Serginho era um rapazinho que era do interior. Paulo, não é Paulo Roberto. Putz. Agora eu não vou lembrar. Não sei se era o Candeias. Aí esse Paulo e Bigu. Não, era Bigu, era esse mesmo. Ramos, Bigu, eu, Ivanzinho, Fabinho e Jusso Batata. No Santo André, nós ficamos 24 partidas sem perder. Joguei em times melhores. Mas esse aí... Mas esses caras aqui, aí os outros não ficam com ciúmes, entendeu? Tá bom. Os outros não ficam com ciúmes. Então, esse time aqui no Santo André, nós ficamos 24 partidas sem perder mesmo, em casa, fora, bati em todo mundo. Foi um time, nós fizemos, acho que eu fiz 14 gols na Série 2, 12, 14 gols. Foi em 97. Não conseguimos subir. Até porque o último jogo eu nem pude participar, estava suspenso.
Mas é um time. Os caras iam, torcedoria e falava assim: de quanto que nós vamos ganhar de hoje? Foi muito legal. Então, Mandar um abraço esses pra caras ninguém ia. torcida do Ramalhão. Ninguém vai reclamar. Ninguém, Não, né? os que jogaram comigo, porque tem caras que jogaram bem comigo, né? Os caras que jogaram demais do meu lado. Então, joguei no Santos, eu joguei só com um cara bom, né? Palmeiras, joguei com um cara bom. No Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, o ataque era Valdir e Marcos. Pô. Que ataque, hein? Bigode. Gol de bigode, né? E o Marcos não corria nada. Não, eles falavam só assim pra mim: velhinho, põe na frente que eu chego. O Mineirão é enorme, a bola não saía. Viu que tinha o esqueminha da grama. O Doriva falava Agora assim, já sei. o Doriva falava assim: velhinho, deixa que a gente marca. Porra. Então era um time do caraco também. Então foi o Santos com Viola, né? Com Aristizábal, Miller. Miller foi, assim, jogar. Miller, eu acho que o Miller foi um dos caras mais inteligentes que eu vi jogar. Todo mundo que vem aqui fala, que jogou com ele fala isso. O Miller aprendeu na Itália. O Miller virou um gêniozinho depois que ele veio da Itália. Porque saía com bola e tudo. Mas ele era absurdo. Aprendeu a usar a velocidade, a força que ele tinha com a inteligência. E tudo mais. Aí ele virou absurdo. Tá bom? Obrigado, Jorginho. Grande abraço. Valeu. Obrigado, Thiago. Obrigado, tá? Obrigado, Tonico. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.